quero convidar a professora Kelly, que é a diretora da escola, a também dar as boas-vindas a todos e todas. Com a palavra, professora Kelly. Boa noite. Boa noite, professora Adriane. Antes de mais nada, em nome de toda a família JGP, em nome de toda a equipe gestora, eu gostaria de lhe agradecer pela disponibilidade, por ter abraçado aí esse nosso primeiro tema. Eu queria saudar aí todos os colegas, professores, técnicos, em especial, gostaria de dar as boas-vindas e uma boa noite aí para o professor Francisco, diretor da Quinta URI, que está hoje prestigiando a nossa live. Obrigada, professor, seja bem-vindo. Não estou vendo se a Gisele já chegou, que é a nossa técnica de referência. Já estou aqui. Oi, Gisele, bem-vinda. Obrigado. Gisele também é a nossa técnica de referência da escola, nos representa aí na Quinta URI. Então, meus irmãos, eu fico muito feliz mesmo, muito grata por um momento como esse, né? Que aos poucos a gente vai retomando as nossas atividades. Eu sei que no fundo do coração nós gostaríamos que isso fosse mais rápido, mas a gente, desde o início, desde quando nós começamos a conversar, a gente sempre se preocupou muito, né, Cléo, com a saúde dos nossos colegas, dos nossos familiares, dos nossos alunos. Isso sempre foi uma questão assim de prioridade para nós. Então, não poderia ser de outra maneira, né? A gente não poderia começar com as nossas lives com outro tema. Então, é muito importante para nós esse momento, é muito gratificante também. E eu espero aqui que seja uma noite, uma noite não, né? Que não vai durar a noite inteira, né, Adriane? Mas um momento agradável, né? Um momento de experiência boa, de aprendizado principalmente. Então, sejam todos bem-vindos. E Adriane, ou Cléo primeiro, não sei se Cléo ainda vai falar, fiquem à vontade, tá? Obrigada. Ok, professora Kelly, muito obrigado. Só para um informe, nós teremos mais ou menos uma conversa de 1 hora e as pessoas que se inscreveram também serão certificadas. É muito importante a certificação de carga horária, porque é a certificação que vai, né, garantir a rigorosidade, né, das exposições, tá? O professor João Paulo monitorará a conversa de todos nós com ela, e vai ser uma noite muito bacana, porque, de fato, a Adriane é muito acessível e bem didática, é uma conversa muito boa, tá? Então, sendo assim, em nome da professora Gisele Vidal, que diz parabéns à escola pela iniciativa, nós passamos a palavra, então, para a Adriane Oliveira, né? Então tá, boa noite, pessoal. O professor já me apresentou, né? E para mim é uma honra, né, estar aqui ter essa conversa com os professores. Eu sempre digo assim que o professor, ele sempre exerce aquela função de autoridade, né? A gente sempre fica meio assim quando está falando com o professor. Então, para mim é um motivo de honra e de alegria estar participando aqui com vocês. Agradeço à professora Rosivane, que entrou em contato comigo para a gente ter esse momento, né, esse diálogo. E é uma troca de conhecimento, né? Como eu sempre falo nas minhas palestras, tem coisas que eu sei que os colegas não sabem, coisas que os colegas sabem que eu não sei. Então, a gente está aqui para conversar, se alguém quiser perguntar alguma coisa ou acrescentar, pode ficar à vontade, tá? E eu preparei um slidezinho, né, que eu já tinha de uma outra apresentação que eu fiz. Eu vou colocar aqui para vocês. Caso queiram perguntar, falar, interromper, não tem problema. Todos estão vendo o slide? Sim. Tá. Deixa só eu colocar aqui para... Eu vou procurar, eu falo muito, então eu vou procurar falar pouco para dar oportunidade para quem quiser se expressar também.
Então, essa palestra, essa fala, né, ela vem de uma outra palestra que eu fiz em uma outra escola, que fala sobre o contexto da saúde mental do professor da educação na pós-pandemia. A gente vem aí vivendo um momento difícil e já está passando, né, se Deus quiser vai passar de vez. E falar de saúde mental nesse momento é muito importante. Por quê? Porque a saúde mental, ela interfere em todos os aspectos da vida do ser humano, inclusive na profissão, inclusive para quem é professor principalmente. A Organização Mundial da Saúde, ela conceitua a saúde como um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não apenas ausência de doenças. Ou seja, para a Organização Mundial de Saúde, estarmos saudável, a gente tem uma condição assim que a gente não tem preocupação, que o físico da gente está 100%, a vida social, lazer, enfim. E quem que está assim, né? Por exemplo, quando a gente está com um problema em casa, um problema com a família, um problema de saúde, um problema, uma preocupação, uma falta de dinheiro, um boleto, alguma coisa, já traz uma certa desordem para a nossa vida, para a nossa saúde, uma preocupação, um estresse. Então, ou seja, teoricamente, estar bem é não estar com nenhuma desordem, seja física, social, mental, mas na realidade a gente sempre tem esses percursos, essas intercorrências aí no dia a dia. E a saúde mental, ela é como um estado de bem-estar, no qual o indivíduo ele realiza suas habilidades e consegue lidar com o estresse normal da vida e pode trabalhar produtivamente em condições de contribuir com sua comunidade. Então, o que é a saúde mental? Se eu estou extremamente estressado, preocupado, angustiado, nervoso, se eu não estou conseguindo dormir, não estou conseguindo fazer as atividades que outrora eu fazia com facilidade, significa que a minha saúde mental pode estar um pouco precisando de um olhar assim, mais cuidadoso, digamos assim. Eu tenho cuidado para não deixar as coisas assim, de achar que tudo eu estou adoecido. Ah, estou triste, estou com depressão, estou ansioso, ou vou ter uma crise de pânico, enfim. Não. Existem as patologias, depressão, ansiedade, mas eu posso sim ir adquirindo essas patologias de uma forma gradativa. Quando eu começo digamos assim, um professor, eu trabalho, estou 100% envolvida com o meu trabalho, porém eu já não estou conseguindo fazer o plano de aula, eu já estou estressado com meus alunos, já estou estressado com os colegas de trabalho, já estou dando resposta. Eu não era assim, estou assim. Ou seja, a minha saúde mental já está me dando um sinal de alerta de que, se eu não cuidar naquele momento, eu posso estar caminhando para uma patologia, para uma depressão ou para um estado deprimido, que não necessariamente é uma depressão. Eu só peço que vocês me avisem quando der meia hora, pode ser? Eu não estou vendo hora aqui. Não. Tranquilo, professora, já está com computador. 3 minutos e 58. Pode continuar. Tá bom. Então, quanto aos professores, né, aos profissionais da educação e todo mundo, tivemos essa inesperada situação que é a pandemia, que trouxe mudanças na economia, mudanças nas relações sociais, nas relações familiares, perdas, medo, mudança de plano, mudança de hábitos, luto individual e coletivo e mudança na educação. Uma das mudanças é a utilização da tecnologia, né? Que antes a gente mexia com o computador bem menos, agora reunião, aulas, enfim, são feitas através da internet. Então, a pandemia, ela trouxe uma mudança. E toda mudança, ela gera em nós estresse. Pode ser um estresse
digamos assim, para um lado mais positivo, e pode ser um estresse que pode trazer um adoecimento junto consigo. Por exemplo, se eu mudo de cidade, de bairro, de casa, de país, mudo de emprego, foi uma mudança. E isso vai gerar um estresse. Se eu saio de um emprego e vou para um melhor, gera o estresse, mas logo ele vai se adaptar pelo lado positivo que traz consigo essa mudança. Se eu tenho uma mudança drástica na minha vida e eu não estava esperando aquilo, não estava preparada para aquela situação, ocasionalmente vai vir consigo o estresse que vai me gerar medo, ansiedade, insegurança, enfim, sentimentos e emoções que podem ser nocivos à saúde mental, como a ansiedade, o estresse, o medo, a preocupação. E como profissionais da saúde, da educação, perdão, eu penso assim que há uma sobrecarga de trabalho. Inclusive, quando eu fiz a minha pesquisa do mestrado, a gente pôde perceber que muitos professores estavam assim num nível de estresse mais elevado, por conta de ter muitas responsabilidades, muitas tarefas a serem cumpridas, e às vezes a mente, o corpo está com um nível de ansiedade tão elevado que isso acaba fazendo com que as atividades elas tenham, ou elas venham diminuir, ou elas venham ficar mais pesadas, ou seja, eu fazer um plano de aula muito facilmente, muito rápido, e agora eu já não faço mais com essa rapidez. Agora eu já não faço mais, eu sento na frente do computador e fico pensando, fico ali tentando fazer um trabalho que outrora era bem mais rápido, era bem mais leve. E a pandemia ela trouxe isso consigo para todo o ambiente de trabalho. Por exemplo, eu trabalho no hospital regional, um hospital na área da saúde, e não deixa de a gente fazer o trabalho da gente com a preocupação. Todos os dias sair do trabalho, será que eu estou levando o vírus para minha família? Será que lá em casa alguém vai pegar porque eu estou transmitindo? Enfim, todas essas mudanças que ocorreram agora no nosso cenário, elas trouxeram e aumentaram para a sociedade, para as pessoas, ansiedade, estresse, medo, preocupações, que são emoções nocivas à nossa saúde mental. Ou seja, quando a gente está com muito medo, com muita preocupação, com muito estresse, isso vem meio que ali trazendo para a minha saúde mental, é como se fosse sabe quando algo faz mal para a sua saúde? Assim, um exemplo, eu sou diabético e estou comendo algo doce. É nocivo para a minha saúde. Assim, a ansiedade elevada, o estresse, preocupação, medo e outros sentimentos podem ser nocivos para a minha saúde mental. Então, assim, a saúde mental dos professores, Esteves 99, ele diz que o sofrimento dos professores é manifestado por meio de um conjunto de sinais do corpo, da psique, como estresse, ansiedade, depressão, fadiga, efeitos negativos da atividade docente, na atualidade conhecida como a expressão do mal-estar docente. Então, esse autor ele traz que o professor pode sentir essas emoções nocivas, juntamente com a carga do trabalho em si, que já é bastante alta, pesada, muitas vezes, estressante, e juntando com a pandemia, com os medos exteriores ao trabalho, a família, a vida pessoal, enfim, pode acarretar para si esse abalo na saúde mental. Então, hoje eu quero compartilhar com vocês um olhar cuidadoso para a saúde mental de cada um que está aqui participando. Como está o funcionamento do seu corpo? Você poder olhar
É muito comum o professor estar preocupado com os alunos, preocupado com a família, preocupado com todo mundo, e acaba muitas vezes não tendo aquele olhar cuidadoso para si. Então eu convido cada um que está aqui participando a olhar como está o funcionamento do seu corpo. O seu corpo está no mesmo funcionamento que estava antes, nível de saúde, de sintomas, o que você sente? Dorme bem, se alimenta bem, você faz exercício físico, como está esse funcionamento? Ah, eu dormia bem, agora eu estou tendo insônia. Um exemplo. Ou então eu durmo muito, além da conta. Eu tive uma alteração alimentar. Eu estou tendo muita ansiedade, por exemplo, sintoma de ansiedade, ele se manifesta de forma física. Um exemplo, taquicardia, quando uma pessoa vai ter ou está tendo uma crise de pânico, é necessário se descartar a possibilidade de que seja um problema cardíaco, porque é bem parecido. Então, geralmente, o corpo, ele manifesta como está a sua situação. Eu estou muito nervoso ultimamente, eu estou muito me sentindo meio agitado, eu estou me sentindo angustiado, não estou conseguindo fazer as minhas atividades como anteriormente. Antes era leve, agora está sendo um fardo para mim. Então, ou seja, é o momento que o corpo ele está sinalizando que a sua saúde ou a minha saúde mental ela pode estar sendo envolvida com toda essa pressão externa que todo mundo tem vivido nesse tempo de pandemia e pós-pandemia, porque a pandemia passa, porém o sintoma, né, tudo que ela deixou vem ficando, como perdas, enfim, muitas situações que aconteceram, né, por exemplo, o luto coletivo. Muitas pessoas perderam familiares, perderam um amigo que perdeu o pai, que perdeu o irmão, e a gente acaba se solidarizando com a pessoa. E isso acaba sendo um luto coletivo, porque a gente fica triste, a gente quer acolher, mas não pode, enfim. E como está o funcionamento da sua mente? O que você tem pensado? O que tem passado na sua mente ultimamente? Quais os pensamentos, quais os planos para o futuro? O que você pensa daqui a 1 ano, daqui a 2, daqui a 5, daqui a 10? Será que estou desesperançoso? Poxa, quando eu penso daqui a 5 anos, eu tenho aquela sensação de desesperança, de falta de vontade de correr atrás do... Antes eu estava me programando para casar, agora eu não quero mais casar. Antes eu estava me programando para comprar um carro, agora eu não quero mais carro. Antes eu estava me programando para fazer uma pós, um mestrado, agora eu não quero mais nada. Como está o funcionamento dessa mente? Como está o funcionamento dessa esperança? Por que eu falo de esperança? Porque um dos sintomas, quando a saúde mental da gente está sendo abalada, um dos sintomas é a falta de esperança. É quando a gente começa a olhar para a vida com um sentido mais frio, né? Tantas coisas já não fazem mais sentido, tantos sonhos já perderam o colorido. Então, ou seja, já está se entrando naquele ambiente de desesperança. Então, isso também é um sinal de que a mente pode estar ali filtrando o que é negativo, filtrando o estresse, filtrando aquilo que pode ser nocivo. E como estão as suas emoções? O que você tem sentido? Em uma semana, qual é a maior emoção que você sente com mais frequência? Tristeza, alegria, choro, medo, ansiedade, nojo, insegurança. Qual é essa emoção? De segunda a domingo eu sinto mais tristeza. De segunda a domingo eu sinto mais, ansiedade. Enfim, são sinais de que a saúde mental ela pode ou não estar sendo envolvida com esse momento de estresse. Todo mundo está entendendo?
Sim. Então, eu vou explicar para vocês como é que se dá o funcionamento da mente da gente, pela abordagem que eu sigo. Eu costumo explicar que, por exemplo, tem gente que segue a abordagem do Freud, a minha é a cognitivo-comportamental, de Beck. Então, segundo Beck, que é o autor que trouxe essa teoria, ele explica assim, como funciona a minha mente. Por que eu sinto o que eu estou sentindo? Como é que eu posso explicar isso de uma forma bem didática aqui para vocês? Por exemplo, acontece um evento na nossa vida. Vamos ter como exemplo aqui a Covid-19 em Santarém. Foi um evento, pode ser uma situação. Aí eu penso, será que eu vou me contaminar? Será que eu vou morrer? Será que alguém da minha família vai morrer? Será que eu vou perder alguém? E será que vai dar certo meus sonhos, meus planos? Enfim, eu estou pensando. Quando eu penso, logo eu sinto uma emoção. A emoção, ela vem do pensamento. Então, eu pensei, será que eu vou morrer? Será que alguém vai morrer? Será que... Aí eu sinto, eu fico ansioso, estressado, medo, enfim, vem várias emoções provenientes do que eu pensei. E aí vem um comportamento em seguida, que pode ser me isolar, ficar deitado, ficar deprimido, ficar agressivo, enfim, cada pessoa tem a sua forma, sua estratégia de lidar com aquele momento. Então, esse evento, ele pode ser em qualquer situação. Por exemplo, eu sou professora e aconteceu um evento na minha vida de separação. Me separei. Aí eu penso, e agora? O que eu vou fazer? Como é que vai ser a minha vida? Como é que eu vou cuidar dos meus filhos? Como é que é isso? E aquilo outro. Logo vem uma emoção. E essa emoção pode ser tristeza, pode ser raiva, pode ser outra emoção que gera um comportamento. Então, Beck, ele explica o funcionamento da mente nesse fluxozinho aqui que eu estou tentando explicar para vocês. Vem um evento, uma situação, vem um pensamento em seguida, uma emoção e um comportamento. Então, o pensamento, ele é tão rápido, mas tão rápido, que a gente muitas vezes não percebe que ele veio na nossa mente. Por exemplo, na clínica, uma das dificuldades maiores de qualquer pessoa é identificar o pensamento. Às vezes a gente pergunta assim, alguém diz assim, mas eu estou sentindo um entalo aqui, um engasgo. Aí a gente pergunta, mas o que você pensou nesse momento? Aí a pessoa diz, não sei, eu só estou sentindo um engasgo. Então é mais fácil, isso para qualquer pessoa, identificar o que sente. O que pensa já é um pouquinho mais difícil. Mas se a gente exercitar, a gente consegue. Então, a partir disso, a gente pode se perguntar, eu estou sentindo o que eu sinto, por exemplo? Eu estou feliz. O que eu estou pensando? Poxa, minha vida vai dar certo, agora a pandemia acabou e tal. Ou seja, eu pensei e eu senti. Eu tive um pensamento, poxa, vou ter que trabalhar de novo, vou ter que mexer com o computador, vou ter que dar aula pela internet, alguma coisa assim. Eu penso, logo eu sinto, logo eu tenho um comportamento. Então, os nossos comportamentos, eles são regidos pelo nosso pensamento. Então, assim como o pensamento ele pode influenciar no comportamento, o comportamento influencia no pensamento. Então, por que eu estou explicando essa situaçãozinha? Como funciona a nossa mente? Porque a partir disso, eu posso identificar se na minha vida, ou na vida de cada um, você pode identificar os eventos que têm acontecido no seu contexto familiar, na sua casa, na sua profissão, que têm surgido pensamentos e quais são as suas emoções e quais têm sido o seu comportamento. Às vezes a gente tem o hábito de dizer a alguém, fulano, mas tu tá muito agressivo, tu tá dando só patada nos outros, e não sei o quê. Isso
está vindo a partir de algum evento, de algum pensamento, de alguma emoção que a pessoa esteja vivenciando, ou a gente mesmo. Então, esse é um momentinho que cada um de nós pode olhar atento para nós mesmos e ver o que tem acontecido de evento, de pensamento, de emoção, de comportamento. E a partir disso, podendo identificar ou não, exercitar a resiliência. O que é a resiliência? É um processo dinâmico que resulta em adaptação positiva em contextos de grande adversidade. E ela tem também o que é a adversidade? Trauma, um risco, adaptação positiva. Superar essa adversidade e o processo dinâmico, mecanismos emocionais, cognitivos e culturais. Então, o que seria exercitar a resiliência? Exercitar a resiliência é quando nós temos a capacidade, e a capacidade a gente adquire ela, de superar esses eventos que estão trazendo para a vida da gente emoções nocivas à nossa saúde mental. Por exemplo, o momento de pandemia trouxe muitas emoções nocivas. Eu percebi que a minha saúde mental deu uma balançada ali. Então, como é que eu posso fazer? Exercitando essa resiliência. Eu identifiquei que alguma coisa está interferindo nessa saúde mental. Então, a partir do momento que eu identifiquei, como é que eu posso trabalhar para superar esse trauma? Que esse trauma pode ser o medo da pandemia, a mudança no local de trabalho. Eu acredito que para os gestores de escola, professores, tem sido um momento assim bem desafiador, porque cabe agora aos gestores, aos professores pensarem em novas estratégias e novas formas de como repassar conhecimento, de como viver esse tempo de forma que não venha prejudicar os alunos. E aí gera uma responsabilidade bem, assim, eu penso que pesada, né? Outros podem encarar de uma forma mais leve, mais simples, mas para aquele que está sendo difícil, desafiador, o exercício da resiliência ele vem para isso, para nos fazer pensar quais as estratégias podemos utilizar para, digamos assim, passar essa adversidade, para passar esse processo, esse risco, esse trauma, esse desafio, de maneira que eu passe por ele, eu posso sentir tristeza, eu posso sentir choro, eu posso sentir medo, eu posso sentir ansiedade, porém, isso não vai me paralisar. Abrindo um parêntese aqui, é normal a gente sentir tristeza, é normal a gente sentir raiva, é normal a gente ficar triste, a gente chorar, é normal. Se torna patológico quando essas emoções nocivas elas estão impedindo que eu funcione da maneira que eu estava funcionando. Por exemplo, eu trabalhava tranquilamente, bem, de repente eu fiquei triste. É normal, me entristeci porque alguém morreu, porque eu soube uma notícia triste, por causa disso, daquilo outro, porque os alunos estão sofrendo, os alunos não estão estudando, e eu fico triste com isso. É normal. Já é um sinal de alerta quando eu estou triste, eu não consigo mais, eu não estou conseguindo trabalhar, eu não estou conseguindo fazer um plano de aula, eu não estou conseguindo ir na casa, sei lá, de um familiar, eu não estou conseguindo conversar, eu estou mudando a minha rotina por conta desse sentimento. Aí já é um sinal de alerta. Então, nesse sentido, praticar o bem-estar são algumas estratégias de automonitoramento, que é justamente cada um aqui de nós olharmos para a gente e detectar o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, como está a minha vida, como estão as minhas emoções, como estão as minhas relações, tem tido alguma alteração, tem me paralisado.
Então, isso é automonitoramento, né? Então, eu convido que as mães, os pais, os professores, porque mãe, eu penso assim, toda mãe que eu já atendi, um sentimento muito comum é a culpa. Se o meu filho tem algum problema, a culpa é minha. Se o meu filho errou, a culpa é minha. Meu filho adoeceu, a culpa é minha. Então, as mães monitoram muito os filhos, né? Tem aquelas mães que colocam o dedinho aqui, que era o costume da minha, para ver se o filho está respirando, enfim, monitorar os filhos. E eu convido você a monitorar você mesmo. Esquecer um pouco ali, você que vai aqui na aula, na conversa, olhar para tirar esse tempinho para você mesmo, para mim, para a gente se monitorar, né, e ver como é que nós estamos. Dormindo bem, praticando exercício, relaxamento, atividades prazerosas, tem saído para conversar, tem saído para... se bem que no momento que a gente vive, né, está um pouco restrito isso, mas dentro da sua limitação, dentro do que você pode, dentro do que nós podemos fazer no momento que nós estamos vivendo, como é que a gente pode utilizar essas estratégias? Outras estratégias que eu indico também é relaxamento, por exemplo, na internet, no YouTube, tem vídeos que a gente coloca o fone no ouvido e vídeo é a meditação guiada e a gente ouve e o autor ele vai guiando a gente para fazer exercícios de relaxamento que ajudam a diminuir a ansiedade, ajudam a dormir bem. Então, isso ajuda na prática do bem-estar. Outra dica também, fazer terapia, né? Eu indico terapia para todo mundo, procurar um psicólogo, um psiquiatra. Não sei se aqui alguém tem alguma resistência no sentido de achar que psicólogo, psiquiatra, cuida de doido, enfim. Muitos ainda têm esse preconceito, mas o psicólogo ele vai justamente ajudar nesse sentido de se automonitorar, de te ajudar, de me ajudar a monitorar as nossas funções físicas, mentais, e de identificar se alguma coisa tem sido nociva à nossa saúde mental e como utilizar de estratégias, como identificar pensamentos, como modificá-los para que eu tenha emoções mais positivas. E assim, procurar ajuda, né? Se perceber alterações no funcionamento do corpo, da mente, médico, psicólogo, temos uma rede de atendimento na UFOPA, no IESPES, e o CVV, quando uma pessoa tem pensamentos, ideações suicidas, né, que vem de um processo de adoecimento, e então nós temos uma rede que pode ajudar nesse processo. Essas são as referências. Então eu agradeço e eu fico aberta, né, a perguntas. Alguém quiser, eu tentei ser mais breve porque para todo mundo ter a oportunidade de falar, porque das vezes que eu fui, só eu falei, não deu tempo para ninguém. E aí eu queria ouvir vocês também, para a gente fazer um diálogo, né, sobre a saúde mental. Bom, então eu acho que agora, após sua exposição, que foi muito bacana, a gente pode abrir espaço. A professora Gisele colocou, eu acho melhor falar, porque às vezes cai no chat, aí a pessoa pode abrir o microfone, a câmera, para poder fazer a contribuição ou o questionamento para a professora Adriana, tá? Eu vou fechar o meu, aí os outros podem começar. Certo. Alguém quiser falar, relatar alguma coisa, ou até mesmo a gente conversar sobre alguma situação específica que esteja no contexto da saúde mental, a gente vai conversando. Alguém? Não precisam brigar.
Um de cada vez, né, Adriane? Eu gostaria só de comentar o prazer de estar participando dessa live e o prazer maior ainda da palestrante ser a Adriane, minha colega de mestrado, e essa tranquilidade, essa calma, uma característica bem marcante da Adriane. Eu pude constatar isso durante as nossas atividades, nossos trabalhos lá no mestrado. E esse tema realmente é fundamental da gente discutir e trabalhar, né, principalmente nesse período que a gente está vivendo, onde as emoções ficam à flor da pele, e é natural isso, quando a gente vive esses momentos de estresse, né, Adriana? E eu lembro que logo quando iniciou e que eu tive que retornar para o trabalho, quando eu entrava no carro, me dava tipo um ataque cardíaco, acelerava o coração e eu já ia para o trabalho assim, nessa ansiedade, nesse nervoso, né? Com essa preocupação mesmo, porque a gente não tinha esse hábito que a gente está sendo obrigado a ter de álcool, de lavar as mãos, de usar máscara. E aí sempre tem o receio de a gente esquecer dessas medidas de segurança, e a gente acaba esquecendo mesmo, né? Porque a gente ainda não se acostumou com a situação. E quando a gente percebe essas mudanças de comportamento e que essas emoções realmente estão interferindo no nosso dia a dia e na nossa saúde, quando você falou do se auto-monitorar, isso é muito importante para a gente se observar, a gente observa muito o outro, né? Quando você colocou assim a mão no nariz, nossa, como eu fiz isso com a minha filha, de colocar a mão no nariz para ver se está respirando, de colocar a mão no peito, de vez em quando levantar para olhar se estava dormindo direito. Então a gente fica monitorando muito os nossos filhos, o outro, e a gente acaba deixando a gente um pouco de lado, principalmente quando a gente passa a ser mãe. E a especial, uma resistência, um pouco, né, de resistência, quando a gente fala em procurar um psicólogo, em procurar um psiquiatra, ainda há uma certa resistência com relação a isso, mas se a gente bem soubesse, a gente procuraria logo, desde sempre, a ajuda profissional, que é fundamental para a nossa estrutura, para o nosso controle emocional, psicológico. E parabéns, Adriane, amei a palestra, estou amando a live. Obrigada. Eu trabalho lá no hospital com paciente oncológico. E a gente recebe os pacientes oncológicos lá e assim, algo que foi bem surpreendente é que, apesar de o câncer ser uma doença assim, bem temerosa, assim, né? Todo mundo teme o câncer, as pessoas estavam com medo da Covid, apresentando sintomas de ansiedade, de estresse, de pânico, por conta da pandemia. E eu penso que isso se estende para todos os contextos, né? Por exemplo, na educação, quando voltar às aulas, vai ter uma nova configuração, vai exigir muito pensamento, muito esforço dos professores, dos gestores, para tentar contornar muito estresse, não só da escola em si, mas dos pais, né? Vai se receber muitos pais adoecidos por conta de que perderam familiares, perderam parentes, amigos, e chegam adoecidos até os professores. E quando a gente recebe esse estresse do outro, isso acaba também interferindo na gente. Por exemplo, uma mãe que chega gritando, culpando o professor, muitas vezes, colocando no professor a culpa disso, daquilo outro. Isso acaba sobrecarregando e trazendo também um abalo para a saúde mental. Então, é muito importante procurar essa ajuda. Por exemplo, a gente está numa briga agora aí para a inserção dos psicólogos nas escolas, porque eu penso que um olhar assim mais carinhoso para essa área ajuda. Quando uma pessoa vai, um exemplo, você vai tentar um concurso público,
E aí, de repente, começa aquela ansiedade, né? Será que eu vou passar? Será que isso? Será que aquilo? É igual quando a gente vai tentar um mestrado. Aquele desespero, aquela ansiedade. Todo o processo que a gente vive, o processo seletivo, é um desespero para a gente, porque é aquela ansiedade, aquela tensão, cada etapa é uma tensão. E nesse momento, procurar uma ajuda, por exemplo, de um psiquiatra, pode ajudar a diminuir a minha tensão, porque é o psiquiatra que passa uma medicação que não necessariamente é um tarja preta. Pode ser um que controle a minha ansiedade, que venha me ajudar na mudança de humor. O psicólogo vai me ajudar a identificar que pensamentos têm vindo com tanta frequência na minha mente que tem me deixado extremamente ansioso. Será que eu tenho pensamento de que eu sou incapaz, de que eu sou menos inteligente que os meus concorrentes, que só tem gente fera lá e o único ferinha sou eu? E não sei se vocês pensam isso, mas eu digo, meu Deus, como é que eu vou entrar nesse programa com tanta gente, tanto professor e enfim. Então, a mente da gente ela é sabotadora, ela faz isso, ela tenta convencer a gente de que ela está certa. Ela tenta convencer de tal forma que a gente treme, a gente tem taquicardia, a gente tem tantos sintomas por acreditar no que a mente está tentando nos falar, tentando nos fazer ter medo. Então, um profissional ele vai nos ajudar nesse sentido de identificar pensamentos que não são verdadeiros, porém que estão ali instalados na mente da gente. Isso vem da infância, da cultura da gente, né? Falando aqui, alguém gostaria de falar? É porque eu falo muito, então, se alguém quiser falar, pode se manifestar, Eu, tá? oi. Eu gostaria Oi, de. Boa noite, em primeiro lugar, né? boa Parabenizar a noite. iniciativa aí da escola, Júlia Passarinho, qual eu amo de coração, que é a escola que eu tenho grande apreço, visto que meu ensino médio foi nesta escola. E parabenizar a sua palestra muito boa, muito legal mesmo, porque Obrigada. esse período assim que nós estamos passando, todo mundo passa com relação a essa pandemia, essa preocupação de sair de casa e com medo de ser contaminado e a gente volta para casa com medo se foi contaminado. E quando, na sua palestra, você fala um pouco também da questão de fazer o bem, de estar bem consigo mesmo, eu sempre tenho levado isso para a unidade regional. Né? A nossa URI, nós trabalhamos com 4 municípios, aproximadamente 30 mil alunos, 1.567 professores e 700 servidores. E a gente tem levado isso, e às vezes os colegas perguntam assim, como é que o senhor consegue ter tantos problemas numa unidade e o senhor sorri, o senhor parece que não tem problema, que o senhor... É porque a gente não... nós estamos na frente, nós não temos que demonstrar essa preocupação, esse medo, esse negativismo dentro da unidade, e as pessoas costumam chegar e dizer assim, poxa, tu é doido, tu recebeu um abacaxi desse, tu é muito problema. Aí eu digo para eles o seguinte, foi a melhor coisa que eu já fiz na minha vida. É porque eu não tenho que levar as coisas negativas para o meu trabalho, eu não levo negativismo para lá. Eu digo para as pessoas que é um excelente trabalho, a diferença da URI para a escola é que eu não tenho aluno, mas os problemas eles são os mesmos. Mas eu não posso deixar essa preocupação, esse medo, esses negativismos passar para mim, porque eu não posso passar também para os meus servidores. Então, eu tenho falado aí tem Bárbara, que trabalha comigo, tem Gisele. Eu sempre tenho falado assim, nós trabalhamos, mas nós nos divertimos também muito na unidade. Porque nesse período nós precisamos mostrar um pouco desse lado que nós temos de estar bem consigo mesmo e de passar para o meu colega, de passar para o meu servidor,
que eu estou bem, porque quando você está bem, você contagia. Você leva para a unidade essa alegria. É um local que nós sabemos que temos muitos trabalhos mesmo, mas nós precisamos demonstrar, precisamos levar o lado bom, a alegria. Então, assim, quando você estava palestrando, dando essas características, olhando nos slides, eu sempre lembrei dessa parte aí que a gente tem levado para a unidade esse bem-estar, essa alegria, o trabalho flui, o servidor ele passa também a trabalhar bem, ele produz melhor. Inclusive, eu estava até conversando com as colegas, se eu tivesse condições financeiras, nós iremos levar uma sala para descanso após o almoço, para que o servidor pudesse, depois do almoço, descansar e voltar para o segundo turno mais recarregado de energias. Então, assim, parabéns, estou muito feliz. Agora a Bárbara passou até aqui no chat, eu vi o senhor na rede, realmente estou na rede, participando, e muito legal a sua palestra, assim, a forma como você conduz, como você explica, é de uma maneira tão, tão graciosa que você consegue absorver mesmo essa forma que você tem de passar. Então, Adriane, muito obrigado mais uma vez. Eu também falo muito, eu vou parar, porque senão vamos até mais tarde. E agradecer a nossa diretora, a professora Kelisângela, que teve essa iniciativa, e também a festiva de poder convidar você para estar palestrando, passando essas informações, contribuindo com a nossa escola e com a nossa educação. Então, muito obrigado a todos. E a você também, Adriane, obrigado mesmo. Eu que agradeço, eu fico muito honrada, né, de estar conversando com professores, e algo que, assim, o que você falou é muito importante, é muito excelente, assim, no sentido do exercício da resiliência, né? Exatamente isso, que é justamente são as estratégias de tentar, não, o mundo está todo preocupado, mas eu estou aqui buscando estratégias, exercendo e implantando também, né, na rede, nas escolas, muito funcionário, muito aluno. Então, você tem, assim, um exercício dessa resiliência e também cooperando, passando para os outros de forma excelente. É justamente isso, porque às vezes a gente tem a falsa impressão de que ser feliz, de que estar bem, é não ter problema, é não ter preocupação. E, na verdade, não é isso, né? É um conceito de felicidade, de estar bem, é justamente, eu tenho um problema, é muito difícil de resolver, é muito dolorido, é muito assim que suga minhas forças. Agora, eu vou sentar e eu vou ver como é que eu vou resolver isso. Que estratégias eu vou usar para solucionar, para amenizar. Tem problemas, por exemplo, que não tem como mudar. Um exemplo, alguém que perdeu um ente querido. Tem como mudar? Não. Agora, que estratégias eu vou usar para superar essa adversidade que se instalou repentinamente na minha vida? Eu vou ter que usar de estratégias, e às vezes essa estratégia é procurar um profissional que me ajude, né? Assim como, por exemplo, eu não sei matemática, eu corro atrás de um professor que me ajude em matemática. Não estou conseguindo superar, não estou conseguindo ir trabalhar, eu tenho que procurar um profissional que me ajude. Então, isso são essas estratégias. E isso que o professor falou é excelente. É exatamente isso, a gente ter estratégias de como enfrentar esse momento de desafio. Como é que a gente pode unir as mãos agora e, né, vai ter momentos de tensão, vai ter momentos de tristeza, vai ter momentos que a gente vai se desesperar, mas como é que a gente vai usar de estratégia para que a gente não adoeça? Para que a gente venha parar na vida, parar os nossos sonhos, a nossa vida, por conta de uma adversidade.
Então é excelente assim ouvir essas contribuições e ver que traz esperança para todo mundo, né? Ouvir alguém dizendo que não, vamos lá e vamos continuar a caminhada. Nós somos a linha de frente aí, precisamos dessa força, né? Uns dos outros. Isso, Alguém até porque, Adriano, nós somos, de certa forma, né, referência. Por exemplo, os alunos eles vão esperar da gente uma postura que, de certa forma, procure acalmá-los, né? Não só os alunos, os pais, os responsáveis, todas as pessoas do convívio escolar. Isso, é exatamente isso. Eu acho assim que vocês, enquanto professores, assim é bem desafiador mesmo, assim, porque por exemplo, eu posso estar no mestrado, eu posso, sei lá, o professor para mim sempre ele está lá em cima, assim, é o professor. Imagine uma criança, imagine um adolescente, né, que olha o professor, então para ele ali é o porto seguro dele, e é exatamente isso. A Bárbara quer falar? Podem falar. Boa noite. Boa noite. Bem, primeiramente agradecer por esse momento, por essas explanações. Eu cheguei um pouquinho atrasado, mas consegui ouvir um pouco da sua palestra, muito interessante. E em cima do que o professor acabou de falar, né? Assim, nós somos como educadores, como professores em sala de aula, principalmente, que a gente está tratando do servidor, né? Do professor em sala de aula, somos o porto seguro, somos referência, mas o importante também é que entender que mesmo como referência nós também precisamos de ajuda e em algum momento nós vamos precisar parar para buscar essa ajuda. Mas antes disso, né, é necessário, eu acredito, reconhecer que estamos precisando de ajuda, identificar, como você colocou, né, fazer uma autoanálise de nós e perceber quando nós não estamos bem, reconhecer mesmo e ir atrás da ajuda, porque muitas vezes a gente acaba ficando desgastado, né, com tantos desafios, com tantas adversidades que nós enfrentamos no dia a dia, e aí nós às vezes não nos damos esse tempo, nós não fazemos, não paramos para buscar essa ajuda, para fazer aqueles passos que você colocou, né, fazer a autoanálise, buscar descansar, se distrair um pouco, né, estar melhorando as relações, principalmente em família, estar bem, ficar em casa, melhorar a relação dentro de casa. Então, assim, são pontos e partes importantes que nós temos que ter bem alinhados, né, e esse reconhecer o momento de parar e de buscar, no caso, quando nós não conseguimos só nessas relações e nesse espaço de ali não conseguimos nos reconstruir, né, digamos assim, então é hora de buscar uma ajuda profissional. E, assim, principalmente quando em se tratando de professor, né, de educador ali em sala de aula, porque nós sabemos que nas nossas salas de aula nós temos 40 alunos que a gente sabe que são 40 situações ali, diversidades, que cada um traz consigo uma teia de relacionamentos, de relações que às vezes não estão bem, chegam ali na sala de aula, nós precisamos estar bem, ser essa referência, mas nem todos os momentos nós estamos assim. E aí, enquanto professor ali que trabalha com aquele aluno que precisa de uma contribuição, de uma ajuda para melhorar as suas relações em casa ou em qualquer outro lugar, em qualquer outro espaço, né, nós precisamos estar bem, como você colocou. Então, isso é importante, né? E algo que eu gostaria de perguntar, que eu acho que eu não sei se eu não prestei atenção, você falou da sua abordagem. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho, assim, dessa sua abordagem, como é que acontece, né,
nessa sua abordagem, como é que se dá quando você trabalha ali no seu atendimento. Obrigada pela oportunidade, parabéns, professora Kelisângela, e toda a equipe da escola, obrigada mesmo. Então, primeiramente, né, foi excelente a sua fala, porque realmente, às vezes a gente não estar bem, está tudo bem, né? Porque a gente assume esse papel de eu tenho que estar bem. Por exemplo, a gente psicólogo, digamos, eu trabalho no hospital e independentemente de qualquer coisa, a gente tem que atender. E eu sou ser humana, um exemplo, eu tenho os meus medos, eu tenho a minha família, eu saio do hospital com aquele medo de o que eu venho trazendo para casa, né, no sentido de pandemia, enfim. E às vezes a gente mesmo fala, né, nós conversamos no nosso grupo lá, diz assim, não estar bem também está tudo bem. Assumir, dizer, chegar um dia e dizer assim, eu não estou bem, eu não estou conseguindo, hoje eu não dou conta, hoje não dá para mim, é normal, está tudo bem também, porque nos permitirmos passar por esse momento, que não é fragilidade, não é fraqueza, não é falta de compromisso, não é nada disso. É apenas olhar para a gente mesmo e dizer assim, eu preciso cuidar de mim, eu preciso cuidar do corpo, eu preciso. A gente ama o outro, como é que a gente demonstra? A gente dá presente, a gente diz que ama, a gente diz que gosta, a gente liga, manda mensagem, convida para sair. E às vezes a gente não faz isso com a gente mesmo, né? Eu vou me permitir aqui dormir, vou me permitir sair, eu vou me dar um presente. Sempre que eu compro alguma coisa para mim, eu saio falando, olha o que eu ganhei e tal. Quem te deu? Eu mesmo. Eu mesma me presenteei. Então, a gente olhar para a gente e dizer, eu preciso, eu mereço e está tudo bem eu sentir esses sintomas. E quanto à minha abordagem, é assim, na psicologia tem várias abordagens, né? Tem a psicanálise, que é quem segue a linha de Freud, que trabalha o inconsciente, a associação livre, que a pessoa fala ali, digamos, dos seus traumas, e o psicanalista vai estar ali conduzindo. A terapia cognitivo-comportamental, ela funciona basicamente naquele esqueminha que eu mostrei para vocês. Evento, pensamento, emoção e comportamento. Por exemplo, se eu atendo uma pessoa que tem câncer e ela chega comigo e diz assim, eu não estou conseguindo dormir, eu estou aqui porque eu tô tremendo, não estou me alimentando bem, e eu briguei com meu marido, e o meu filho saiu de casa, e assim, aí ela conta, digamos ali, 10 situações que aconteceram na vida dela. Aí eu ouço, aí eu pergunto para ela, e o que a senhora está sentindo, dona fulana? Ela diz, olha, eu não sei, eu não estou conseguindo dormir, eu estou assim, estressada. E aí eu pergunto, a senhora consegue identificar para mim que pensamentos tem passado na sua mente? Aí ela, não, né? E o que tem acontecido? Aí ela vai me falando dos eventos. Meu filho saiu de casa, eu briguei com o marido, eu estou estressado, não consigo dormir, enfim. E aí eu vou, por exemplo, quando o seu filho saiu de casa, o que a senhora consegue identificar para mim? O que a senhora pensou? Aí ela vai dizer, poxa, ele, sei lá, ele saiu de casa e agora a vida dele está ruim e ele está desempregado. Eu digo, isso é ruim para a senhora? É ruim, porque o meu filho não me ajuda, o meu filho não é isso e aquilo outro. E aí ela vai me falando os problemas. E eu vou tentando identificar o que ela pensa, qual é a crença dela sobre aquilo. Por exemplo, a abordagem que eu trabalho, ela trabalha com a crença. Eu não falei sobre a crença porque ela é bem, assim, bem mais profunda para explicar. É como se fosse assim.
A dona Maria está reclamando que o filho saiu de casa. Tá. Ela tem a crença, um exemplo, a crença de que ela precisa cuidar do filho dela que tem 38 anos. E a dona Maria ela acredita nisso, que toda boa mãe tem que cuidar do filho a vida toda. E ela tem um câncer, ela tem a vida dela, ela tem o marido dela, ela tem, enfim, a vida dela para cuidar, mas ela tem a crença de que a boa mãe precisa cuidar do filho a vida toda. E aí o filho dela saiu de casa e gerou um transtorno. Ela passou a não comer, não dormir, enfim. Ou seja, na abordagem que eu trabalho, eu vou identificar, né, os problemas que ela tem vivido, ela vai me falar, até eu chegar na crença que ela tem. Aí, digamos que ela diz assim, não, agora eu não vou mais poder cuidar do meu filho saiu de casa e tal, tal. Depois que ele saiu, eu não consegui mais dormir. Aí, digamos que eu achei a crença dela. Porque toda boa mãe tem que cuidar do seu filho. Então, aí como é que eu vou trabalhar com ela? Pela cognitivo comportamental. Nós vamos tentar mudar essa crença que ela tem. Por exemplo, eu vou perguntar assim, mas dona Maria, a senhora acha que me dê as características de uma boa mãe? Aí ela vai dizer, toda boa mãe cuida, se preocupa, liga o filho, vai atrás do filho e faz isso e aquilo. Aí eu pergunto para ela assim, e a senhora tem essas características? Tenho. Me preocupo com meu filho, eu vou atrás, eu ligo e tal e tal. Aí eu pergunto, quantos anos seu filho tem? Aí ela vai dizer, 38. Aí eu digo, dona Maria, o que a senhora acha que uma pessoa de 38 anos ela pode fazer? Aí ela vai dizer, pode comer sozinho, pode andar, pode arrumar um emprego, pode trabalhar, pode não sei o quê. Eu vou dizer assim, a senhora acha que o seu filho, ele não pode fazer isso? Ele tem algum problema? Ele tem alguma dificuldade? Não, meu filho é inteligente, o meu filho ele sempre foi amado, o meu filho sempre foi o queridinho da casa, e tal e tal. Enfim, aí isso eu vou trabalhando com ela no sentido de que a gente chama nessa abordagem de questionamento socrático, essa técnica que eu estou falando. Que no final das contas, ela mesma vai olhar para ela e dizer, peraí, realmente o meu filho ele é inteligente, ele é isso, ele é aquilo e tal, 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 tal. Peraí, o meu filho está bem, eu estou sofrendo à toa. Não, meu filho ele dá conta. E aí ela mesma vai olhar para ela e dizer assim, não, esse meu sofrimento, ele não está sendo funcional para a minha vida. Eu estou sofrendo por algo que, digamos assim, merece todo esse sofrimento. Eu posso adaptar a minha vida de uma forma que eu viva com menos sofrimento. Então, eu fiz todo esse apanhado para explicar que na abordagem a gente trabalha com as crenças. Então, quando a pessoa chega com a gente tenta identificar primeiro o pensamento, aí vai identificando os pensamentos, até chegar na crença que a pessoa tem sobre aquela situação. Aí quando eu descubro a crença, que a gente muda a crença, automaticamente muda o comportamento da pessoa e até mesmo o sofrimento. Ele ameniza, ele muda, alguns ficam mais alegres. Enfim, a gente vai tentando modificar de pensamento, mudando a crença. Você conseguiu entender? Foi muito longo a explicação. Então, a abordagem cognitivo-comportamental, ela trabalha dessa forma. E tem gente que trabalha na psicanálise, que também é produtivo na vida. Eu vou procurar um psicólogo só da cognitivo-comportamental? Não. Psicanalista, da Gestalt, que são outras abordagens que trabalham de outras, que têm uma outra visão, uma outra forma de enxergar o problema que a pessoa está vivendo,
Porém, o fim sempre é esse, tentar colocar a pessoa para viver de forma mais funcional. Ou seja, ela vai sofrer, ela vai chorar, ela vai passar o que todo mundo passa, todo o estresse que a vida oferece para todo mundo. Mas como viver de forma funcional? Como viver de forma que esse sofrimento não seja um sofrimento assim, digamos, paralisante. Eu vou ter estratégias para sofrer, porém de uma forma que eu continue a viver. Às vezes ali um pouco triste, mas depois eu consigo caminhar. Essa é a forma funcional, né? Não é a fórmula da alegria ou a fórmula do viver sem problema, não. É como viver momentos desafiadores de maneira que eu não venha parar de viver. E conseguir ter mais alegria a partir da forma que eu enxergo as situações da vida. A gente pode fazer uma live só disso, que é muito interessante esse assunto, de como a gente tem crenças nossa mesmo, que nossos pais colocaram na gente, que a família, a comunidade, a igreja, enfim, colocaram em nós, e é uma dificuldade a gente se livrar de uma crença, só com uma ajuda profissional mesmo. Então, é muito libertador. A gente descobre as crenças que a gente carrega com a gente. E tem crenças que trazem prejuízo, crenças que trazem tribulação, angústia, aflição, né? Por exemplo, só para me encerrar, que eu já estou falando muito, eu já passei do tempo também. Dar um exemplo aqui. Eu acredito que nenhum homem presta, que nenhuma mulher presta. É uma crença. Eu acredito nisso, né? Alguém falou, ou eu tive uma situação na minha vida que me comprovou isso. E eu acredito nisso. Tá. Aí eu larguei aquele homem, aquela mulher que não prestava. Aí eu vou me envolver com outra pessoa e novamente eu arrumo outra pessoa que não presta. Por quê? Isso. Como é que a gente entende isso, segundo essa abordagem? Se eu tenho a crença que nenhuma pessoa presta, as crenças, elas fazem a gente ter comportamentos que confirmem a crença que eu tenho. Um exemplo. Eu acredito que nenhum homem presta, nenhuma mulher presta. A minha crença vai reger os meus comportamentos. Eu vou me comportar de forma consciente ou não. Quando eu digo não consciente, não é que de olho fechado, não vou ver nada, não. É de forma que eu não estou percebendo que, um exemplo, eu estou seguindo o que a minha crença está dizendo. Se eu acredito que nenhum homem presta, nenhuma mulher presta, de forma inconsciente, eu sempre vou ter um olhar para as pessoas que têm comportamentos que eu caracterizo que não prestam. Porque eu preciso confirmar para mim mesma que essa crença é verdadeira. Só que eu faço isso de uma maneira que eu não estou percebendo. E aí é para isso que entra a terapia. Para me ajudar a identificar essas crenças que eu não enxergo no cotidiano, no dia a dia. Tá? Eu agradeço, eu já passei do horário. Eu não sei se eu expliquei. É um assunto assim, bem profundo para explicar. Eu tinha que dar essa explicação mais prolongada. Mas Perfeito, mas foi compreensível. Obrigada. Muito bem, então Oi, já são 8h42. Eu acho que a já gente... estou cansado, claro, né? que é uma... Não é isso. A temática é interessante, embora não se esgote. E é claro que Verdade. A gente tem que pensar que a tua fala ela está definida dentro de uma geografia, né? Porque a crença, essa abordagem cognitiva comportamental, é muito bacana. E, assim, é lamentável, que daria uma outra conversa, mas é lamentável o que está acontecendo com a questão religiosa, sobretudo no Brasil, né? Essa dimensão bem emocionalista,
que eu diria assim, de quinta categoria, né? Forjada por um mercado, e as pessoas estão pagando um preço muito alto mesmo, por conta dessas coisas. Então, uma coisa é a devoção, que a gente poderia discutir, outra coisa é o devocionismo, né? O devocionismo, ele é subjetivado, né? Ele é da conveniência, é aquilo aqui e agora. Muitas pessoas fazem as práticas religiosas centro terapêutico. E isso é muito ruim, porque nós temos padres e pastores, pais de santos, membros da Sheishonoe, da Hare Krishna, do Santo Daime, do diabo que o carregue, se arvorando de psicólogo, né? Brincando com essa crença das pessoas. Então, é muito perigoso quando nós não temos profissionais que, de fato, sabem metodologicamente, até com uma visão epistêmica do que estão falando. Então, eu acho que tu consegues, nessa noite, transitar por isso, numa linguagem muito acessível, e pode ter certeza que nós iremos continuar essa conversa com outras temáticas, falando, abordando, e outros mais voltados para isso, tá? A gente quer agradecer a participação dos questionamentos da Gisele Vidal, fazendo seu relato de experiência, né? Falando de quando sai de casa, o que sentia. Depois o professor Francisco trazendo para nós um exemplo de exercício de resiliência, que é difícil para todos nós. É claro que a gente não pode ser ingênuo de ver a realidade, o jogo de modo de produção de capital e de que nós estamos, mas é muito importante a gente saber qual é a nossa função, sobretudo ao lidar com o público, né? Eu quero agradecer também ao Emílio Fagner, que fez uma fala muito importante, dando o professor que é referencialidade, que é equilíbrio, que é perfil, que é modelo, e a professora Bárbara fazendo essa invitação e provocando uma compreensão mais ampla dessa abordagem da prática, tá? Então, professora, eu quero passar a palavra para a senhora fazer as suas considerações finais desse evento nessa noite. Então, eu que agradeço, né? Fico imensamente feliz e honrada, como já falei no início, poder estar participando com vocês, com professores, com educadores. E no finalzinho eu fugi um pouco do assunto para poder explicar assim, de forma mais compreensível, né, a abordagem. Assim. Então, mas eu deixo como final de fala a gente olhar para a gente mesmo e buscar, né, se automonitorar, identificar, se precisar de ajuda profissional, enfim, se colocar à disposição de si mesmo, né, do seu corpo e da sua mente, enquanto professores, enquanto educadores. Eu tenho certeza que o trabalho vai fluir, sim, com certeza. Vocês são influenciadores, né? A gente nunca esquece o professor, os nossos professores. E os alunos de vocês nunca vão esquecer vocês, né? A gestão, enfim, todos que trabalham, sempre vocês marcam vidas, né? Então, precisam olhar para si, cuidar de si e assim repassar, né? Para a escola, para as classes, para os colegas de trabalho, enfim. Então, eu que agradeço, né? Fico muito feliz e peço desculpa também pela ultrapassar o horário. E também, se alguém quiser falar comigo depois, não tem problema. Eu tenho aí, sou acessível. E eu que agradeço. Léo? Então, muito bem. Então, nós queremos agradecer ao trabalho do professor João Paulo, que foi realmente produzido desde o layout da live até essa fala. E queremos agradecer a professora Rosivane também, que articulou, agradecer a professora Kelly, que é a gestora da escola e que está à frente desse trabalho, da qual ela fará uso da fala para a gente encerrar, como presidente da comunidade. É verdade, né, Cléo? Gente, é só agradecer também. Obrigada, Adriane, em nome de todos os professores que participaram. Alguns estão aqui me justificando, lamentando não poder participar,
mas está gravado, né, João? E realmente foi um momento assim muito esclarecedor, Adriane, porque eu queria deixar assim para os colegas, como finalizando, né, esse momento, a palavra desafio, porque desde o início da pandemia se colocou para nós um desafio muito grande, né? Nós tivemos que aprender muita coisa em pouco tempo e sem ter ao menos escolhido isso, né? Eu sei, não é fácil, os nossos colegas professores, em especial, já que essa live é direcionada para eles, né? Em especial, tiveram que se refazer, digamos, qual é a palavra, Cleo? Aprender coisas novas, tiveram que mudar muito, mudar a sua rotina, né? Mudaram tudo em prol desse momento. E, infelizmente, nem todos estão sendo reconhecidos da maneira como devem, né? Porque, além de tudo isso, ainda enfrentam uma série de críticas, não é um momento fácil, né? Então, eu te agradeço muito, eu espero que a gente tenha plantado aí no coração deles, porque no meu foi, com certeza, essa preocupação conosco mesmo, conosco, né? Todos nós nos preocupamos muito com nossos alunos, com a nossa escola, com as famílias, e é verdade mesmo, às vezes a gente esquece da gente. Então, para que a gente possa ter esse cuidado e essa preocupação, né? Então, muito obrigada, realmente foi maravilhoso e eu acho que a gente já vai marcar outras, né, Cléo? Obrigada, Rosivane, obrigada, João, nosso braço direito, obrigada a todos os professores, todos que participaram, obrigado, Sônia, Edmarlen, Elaine, toda a equipe gestora, obrigado mesmo. Boa noite. Só lembrando, professora, Boa que noite. nós vamos providenciar o certificado, tá? Isso. Tá. O certificado digital que cada um impresse nas suas casas. Um abraço, muito obrigado mais uma vez. E olha, Kelly, tu está devendo doce de bacuri virtual. Na hora. E a irmã Elaine também. Que agora ela está na piscina tomando banho. Um abraço, pessoal. Obrigado, João. Muito obrigado, professora Kelly. Até a próxima. Obrigada. Tchau. Boa noite. Boa noite. Valeu, gente. Até a próxima.